A cura é uma pessoa. A cura para você é Jesus. E para ser mais objetivo, a cura para você é ser parecido com Jesus. E como que isso pode acontecer? Como é que isso ocorre na vida da gente? E muitas vezes a gente fica fazendo perguntas para nós mesmos. Por que as coisas não dão certo no meu cristianismo? Parece que o cristianismo é uma rotina. Então vamos para Gênesis capítulo 3, verso 5, que a nossa história começa aí. E a declaração de libertação também está aí. Você está em Gênesis? Vamos ler então o verso 5. Diz assim: Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Preste atenção nessa frase. Vocês serão como Deus. Guarde ela com você. Qual que é o motivo da queda? O motivo principal da queda. O que originou a queda do ser humano? Vemos que o motivo da queda não foi primariamente a desobediência, mas sim a desconfiança. Havia, de certa maneira, uma dificuldade, uma inquietude no coração de Eva quando Satanás apresentou para ela uma possibilidade diferente daquela que Deus havia apresentado. Uma situação diferente daquela que Deus havia apresentado. E quando ele faz isso, Eva começa a duvidar e desconfiar. E é interessante e muito triste que no decorrer dos séculos isso tenha acontecido conosco. Eu falo para alguém nesta manhã que está desconfiando de Deus. Você que me assiste tem desconfiado de Deus? Pelo que você carrega, pelo que você é, pelo que você não faz, ou pelo que você faz? Por ter pedido e parece que não resolve? Deus não faz o que você quer? Essa desconfiança nos leva a uma desobediência. Então vamos inverter a situação. Como é que acontece então a obediência? O que vem primeiro? A bênção ou a obediência? Como será que Deus trabalha conosco? Como será que Deus quer um relacionamento conosco? Ele quer pela bênção ou começa pela obediência? Vamos olhar de uma maneira prática. Não damos o dízimo para sermos abençoados. Nós devolvemos o dízimo porque somos abençoados. Esse é o propósito de Deus. E as ofertas? Como que as ofertas acontecem em nossa vida? Como eu oferto para Deus? Nós, há poucos minutos, praticamos a adoração através da oferta. E a oferta representa a nossa gratidão do que, então? Para respondermos essa pergunta, temos que buscar na Bíblia quando e por que foi instituída a primeira oferta. Vamos entender aqui. Lá em Gênesis, junto com esse texto que nós lemos. Se eles comessem do fruto, quando é que eles morreriam? O que diz a Bíblia? Quando é que eles morreriam se eles comessem do fruto? Vamos lembrar do texto? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque quando? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí nós temos que entender algo importante. E pensar também. Eles morreram naquele dia? Sim ou não? Adão e Eva morreram naquele dia? Mas o texto diz que haveria morte. Não, eles não morreram naquele dia. A chave para compreendermos esse aparente problema está em outra pergunta. Houve morte naquele dia? Logo depois que entrou o pecado? O que diz o texto? Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um cordeiro foi morto, ou mais de um cordeiro foram mortos naquele dia, para vestir os dois. O princípio bíblico das ofertas aponta para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Gratidão pelo plano da redenção. Gratidão
por sermos resgatados, por recebermos aquilo que perdemos no Éden, o direito à vida eterna, o direito ao reino de Deus. Jesus vem e resgata esse direito. E agora nós entramos num dilema. E esta é a nossa realidade, a nossa marca. Nesse contexto todo, depois da história do Éden e chegando até nós hoje, o que fica no ar, o que fica na história da humanidade como marca? Quando nós duvidamos de Deus, nós duvidamos de Deus diante daquilo que é nos oferecido além de Deus ou fora do que Deus nos ofereceu, como Eva duvidou, nós tentamos ocupar o lugar de Deus e automaticamente não somos fiéis. É um ciclo. Por que você adora a Deus no Santo Sábado? Por que você se veste de cristão e vem para a igreja? Por que você se coloca à disposição num templo num sábado de manhã, depois de ter trabalhado a semana toda? Nós temos que entender o verdadeiro significado. Eu adoro a Deus no sétimo dia, por quê? Gratidão. Eu obedeço por gratidão. Gratidão a quê? Ao amor de Deus por mim, a criação de Deus, a redenção de Jesus por mim no Calvário. Então, o que torna você parecido com Jesus para viver isso? Onde começa este processo e o que impede esse processo? Vamos dar uma recordada lá em Gênesis, agora no capítulo 5 e no verso 1. Olha o que diz ali. O início e a consequência. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de quem ele fez o homem? A semelhança de quem? De Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus. O Adão masculino e Adão feminino foram criados à semelhança de Deus. Sem a natureza pecaminosa. Mas olha o que diz no verso 3. Este é o livro de quem agora? Da genealogia de quem? De Adão, do primeiro homem. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Não foi isso que nós lemos? Agora, o que diz agora? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a imagem e semelhança de quem? Semelhança dele, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Dali para frente, nós não tivemos mais nenhum interesse, nenhuma atração, naturalmente, nenhuma vontade de andarmos com Jesus. Pelo contrário, tivemos intenção e vontade de fazermos as coisas que Deus havia dito para não fazermos. Seguirmos propostas que jamais Deus colocou diante de nós. Olha o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 46. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza caída de seus pais. Jeremias capítulo 17, verso 9, descreve muito bem isso para nós. O profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, diz Jeremias. De que maneira? Corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias está dizendo para mim aqui, não confia no teu coração. E tem muitas pessoas hoje vivendo por impulsos, tentando seguir a sua própria vontade, ou pensando em viver segundo a sua disposição. Nós não temos disposição de seguir a Deus, de obedecer a Deus, muito menos de vir a uma igreja. Isso não faz parte de nós. E se nós tentarmos seguir o nosso coração e pensarmos que o nosso coração aplaudirá nossa obediência, nossa fidelidade a Deus, você vai se decepcionar. O teu coração não faz isso, ele é enganoso. E alguns pensam que consultando os seus sentimentos, as suas emoções, poderão encontrar respostas e o caminho certo. O coração é desesperadamente corrupto. E você não pode conhecê-lo. No livro Caminho a Cristo, na página 43, está esse texto aí. A luta contra quem?
O próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo. Aí o que você entende aqui? O que descreve ali o texto? Sujeitando tudo ao seu coração, à sua natureza, sujeitando tudo à vontade de Deus. E quando você sujeita tudo à vontade de Deus, o que isso traz para você? O que isso requer de você? O que isso leva a você? A um estado tranquilo, sereno? Não. Diz ali, requer luta. Portanto, você está aqui incomodado, querendo que o culto acabe logo, e triste porque você até teve que fazer um empenho para vir à igreja, ou para ler a Bíblia essa semana, ou para ser fiel a Deus. Bem-vindo à família. Essa é a nossa luta. Não fique frustrada, decepcionado, não pense em desistir. Por quê? O texto continua, mas a alma tem de submeter-se a Deus, antes que possa ser renovada em santidade. O que é santidade? Santidade, queridos, é maturidade cristã. Quando eu aceito a Jesus, eu sou justificado pela fé. É uma obra divina. A santidade também é uma obra divina. Mas esse processo de santidade, ele acontece quando eu permito que Deus faça essa obra em mim. Deus não tem poder de interferir em você? Tem. Mas Ele não vai fazer isso em respeito à sua liberdade. E essa obra redentora e transformadora que traz você para uma nova vida, que tira de você tendências, pensamentos, atitudes ruins, que leva você a fazer coisas que Deus quer que você faça, mas você não quer, que o teu coração não quer, é obra de Deus. E agora eu quero que você vá comigo um pouquinho aí para frente de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Vamos pegar um exemplo da Bíblia, de alguém que viveu como você e eu neste mundo, e que teve essas lutas, e que fez a sua escolha. Gênesis capítulo 6, verso 9. Diz ali o texto. Eis a história de Noé. Moisés contando a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé fazia o que, gente querida? Andava com Deus. Se fossem descrever a minha história hoje, em algumas linhas, o que diriam a meu respeito? Se fossem descrever a tua história, além daquilo que você superou, conquistou, conseguiu, o que diriam a respeito do teu caráter, da tua atitude, do que você tem feito e o que você faz? Diz aqui Moisés que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Os contemporâneos de Noé estavam totalmente corrompidos pelo pecado. 9 séculos haviam passado. E a humanidade já havia sido destruída, maculada pelo pecado. Homens de alta estatura, de sabedoria grande, capazes de fazer obras maravilhosas, encantar outros, estavam sendo dominados pelo pecado e pela natureza pecaminosa. Satanás exultava com o controle que ele tinha do mundo. E ele levantava a acusação dizendo que ninguém seria capaz de ser fiel a Deus. Ninguém é capaz de obedecer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Nesse momento entra Noé. Noé, com sua natureza, que herdou de Adão, que herdou de Sete e de seus antepassados, também tinha a mesma luta. Mas Noé, diz o texto, que era um homem justo e íntegro. Aonde estava fundamentada essa característica de Noé? Aonde estava fundamentada a sua vitória, a sua capacidade? Na última frase de Moisés. Noé andava com Deus. E quem anda com Deus nessa luta? Lembram que não é uma coisa espontânea, é uma luta. O que acontece? Diz a sequência do texto no verso 22. Assim fez Noé, consoante. Qual a proporção daquilo que Deus havia mandado? Tudo o que Deus lhe ordenara. Eu sou capaz de fazer tudo o que Deus manda? Por que eu estou aqui como cristão? Porque eu sou um adventista do sétimo dia. Eu sou capaz de fazer tudo o que Deus manda?
Ou eu tenho algumas limitações, ou eu tenho discutido com Deus com relação àquilo que Deus manda. Justificando para Deus que Deus precisa entender que eu não posso, eu tenho que pensar um pouco em mim. Não era bem assim. De alguma maneira tentando uma releitura da palavra de Deus, como alguns têm tentado fazer para justificar. A Bíblia, quando foi escrita, já estava atualizada e hoje continua atualizada. Não precisa de uma reinterpretação. Ela é a palavra de Deus. E Deus é eterno, ontem, hoje e sempre. E a sua palavra também. Olha que Patriarcas e Profetas, página 56, nos relata. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Veja a descrição do texto. A fé de Noé foi aperfeiçoada e evidenciada através da obediência, quando ele ouviu o chamado, a ordem e construiu aquela arca, numa situação onde não havia chuva, onde jamais haveria possibilidade, pela ciência e pela experiência dos seus antepassados, de que acontecesse um dilúvio. Mas Noé decidiu que a palavra de Deus era soberana para ele. E ele se aperfeiçoou. Diz aqui, ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Queridos, nós estamos vivendo no momento em que precisamos viver o que Deus diz. Temos que deixar de tentar ajeitar o assim diz o Senhor. Temos que parar de tentar interpretar a ordem de Deus. A palavra de Deus continua verdadeira e necessária para nós. É a palavra de Deus. E precisamos viver o que Deus diz. E quando alguém vive o que Deus diz, olha o relato. Tudo quanto possuía, o que Noé fez, empregou na arca. Noé estava aguardando o juízo de Deus. Noé confiava na palavra de Deus. Noé vivia isso. Enquanto construía, Noé pregava. 120 anos esse homem trabalhou. Sendo ridicularizado, sendo questionado, sendo desafiado. Muitas vezes lidando com deboche na própria pregação. Mas Noé não retrocedeu. E eu tenho certeza que alguns tentaram argumentar com Noé, trazendo dados científicos, relatos de antepassados, que isso não poderia acontecer. Mas Noé não retrocedeu. Por quê? Porque ele acreditava e confiava na palavra de Deus. E se preparando para esse grande momento, para esse encontro, para esse juízo, Noé entregou tudo o que ele tinha. Só quem anda com Deus pode ser fiel. Só quem anda com Deus tem um compromisso com Ele. Não pela metade, é inteiro, tudo que ele tinha. Seus bens. E é evidente, você pode dizer, mas lógico, viria um dilúvio para destruir tudo, mas isso era uma declaração de Deus. Noé não tinha visto, Noé estava vivendo pela fé, mas pela fé ele era fiel. Os filhos de Matusalém, a família de Matusalém, ajudou a construir a arca, porque Noé não podia fazer aquilo sozinho, é lógico. E morreram antes que acontecesse o dilúvio. Mas além dos filhos de Matusalém, outras pessoas contemporâneas de Noé ajudaram a construir a arca, mas não entraram na arca. Porque para eles a palavra de Deus não foi suficiente. A fidelidade de Noé, quando ele entregou tudo, é porque ele acreditava na palavra de Deus. Assim como os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o nosso Criador e mantenedor, as ofertas representam nosso reconhecimento e gratidão por Deus, em Cristo ser o nosso Redentor e Salvador. Esse processo de fidelidade com o meu tempo, quando eu separo o sábado, o santo sábado, para adorar a Deus, é porque eu estou acreditando no assim diz o Senhor e na palavra de Deus, e eu decido obedecer a Deus. Quando eu separo parte do meu ganho, meu dízimo, e eu devolvo para Deus aquilo que é de Deus, eu estou obedecendo a palavra de Deus, sem questionar, sem argumentar, sem justificar.
Eu falo para alguém aqui nesta manhã que não tem sido fiel nos seus dízimos. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser fiéis naquilo que ganhamos. Alguém tem barganhado com Deus? E a oferta? Assim como não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, mas porque fomos abençoados, da mesma forma não damos uma oferta de gratidão para sermos salvos, mas nós ofertamos porque fomos salvos. Amém? Aleluia! E o que simboliza a oferta? O cordeiro. E que cordeiro é esse? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que me libertou do pecado e hoje, em Cristo Jesus, eu posso ser restaurado à nova vida. Há quanto tempo eu não não dou a minha oferta? A minha gratidão pela redenção, pelo sacrifício de Jesus. Por isso que a oferta não podia ter nem um defeito. Sabe como é que os adoradores faziam no tempo bíblico? Muitos deles tinham rebanhos. Eles colocavam o rebanho para entrar no curral e num corredor mais estreito, um atrás do outro, os animaizinhos, e o pastor ia contando com seu bastão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separava como oferta, como dízimo. Depois ele contava, 1, 2, 3 e assim por diante. Cada vez que ele chegava ao 10º, ele separava, porque era do dízimo. E se nesse momento que ele separasse, esse animalzinho tivesse algum defeito, ele podia separar para Deus? Sim, é dízimo. O dízimo não tinha essa limitação, mas quando ele ia separar uma oferta, um cordeirinho, um animalzinho, para uma oferta de gratidão, uma oferta pelo pecado, esse animal não podia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma doença. Por quê? Porque o dízimo não tinha esse limite e a oferta tinha. Por quê? Quem é que a oferta representa? Quem é? Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que a oferta não pode ter defeito, porque ela representa o Filho de Deus, que é perfeito, que é o nosso Salvador. Quando você traz uma oferta para a igreja de qualquer jeito, do que sobra, ou nem traz, você está desmerecendo o sacrifício de Jesus. A oferta é tão importante quanto o dízimo que você devolve. E isso está relacionado com a sua adoração. Tanto o sábado como sua oferta, como o seu dízimo. E como também aquilo que você tem como talento. Muitas vezes nós temos aqui no Jardim América encontrado desafios, porque não temos pessoas suficientes para trabalhar aqui na igreja, servindo ao Senhor. E para vocês terem essa programação toda aqui, existe muita gente trabalhando de maneira voluntária. Só lá em cima na técnica são mais de 8 pessoas. Estão? Aqui atrás tem gente cuidando da ordem, da programação. Por que eles estão fazendo isso? Como oferta ao Senhor e também para usar o seu talento para Deus. E nós achamos que não precisamos usar o talento para Deus. A nossa oferta tem que ser entregue como gratidão. Não porque o pastor pediu, não porque estamos numa reforma. Mas esse é o momento de nós reavivarmos o nosso compromisso com Deus. Nós temos ainda desafios aqui para terminarmos essa igreja. Tivemos que parar a reforma da fachada da igreja, da frente da igreja, porque os nossos gastos ultrapassaram o nosso orçamento. E agora nós estamos novamente levantando as ofertas para podermos cobrir esses gastos. Mas se cada um aqui fosse fiel a Deus, nem eu precisaria falar aqui o que eu estou falando para vocês. Mas alguns aqui pensam, o outro pode mais, o outro devolve, o outro pode fazer isso. E eu, o que eu estou fazendo? Quanto que Deus tem me abençoado? Além das bênçãos, Jesus derramou o sangue precioso por mim na cruz, o Cordeiro de Deus. Isso não é suficiente? Noé entendeu que tudo aquilo que tinha diante dele não significava nada, porque o mais importante era o reino de Deus para ele, o seu Salvador Jesus Cristo, e a salvação que Deus havia dado para ele e sua família.
Quando eu era um garoto, eu fiquei muito bravo com meu pai e com uma professora. Eram as férias de verão e meu pai disse que eu teria que aprender datilografia. Eu não entendi e não aceitei. Um menino de 12 anos, passar o verão aprendendo datilografia. E quando eu cheguei na escola de datilografia Dunlop, eu não me esqueço o nome até hoje desse sofrimento, eu tinha aula todos os dias, no calor do Rio Grande do Sul, que no verão faz muito calor lá. Eu sentei numa cadeira na frente de uma máquina de escrever. Para aqueles que não sabem, isso aí é uma impressora Wi-Fi. Fica mais fácil entender. Era assim. E na primeira vez que eu sentei lá, ela mandou que eu colocasse os 2 dedos em 2 teclas, me ensinou a colocar o papel, e eu fiquei batendo naquelas 2 teclas 1 hora. Terminou, ela olhou, viu o que eu tinha feito, e disse assim, pode ir embora. Eu falei, isso é aula? Ela falou, você volta amanhã. No dia seguinte, foram outras teclas, outros dedos, e no outro dia, outras teclas, outros dedos, e a mesma coisa, eu não aguentava mais. Eu falei, o que essa senhorinha pensa? Qual o problema dela? E os dias foram passando, viraram semanas, meses, e eu fiz a minha prova, quando ela me colocou diante de uma máquina que não tinha, só tinha tecla, mas não tinha as letras em cima da tecla. Você não sabia qual que era a letra. E ela colocou um papel, me deu um texto de 2 parágrafos e disse assim, agora, não é digitar, viu gente? Você tem que datilografar. Eu disse, mas como? Não tem? Ela disse assim, coloque a mão na posição que eu te ensinei. E eu coloquei, ela falou, e tinha tempo, eu vou contar. Você tem 2 minutos. E pá, e eu falei, nossa, minha mão corria de um lado para o outro. Eu falei, nossa, essa senhorinha é mágica. Que coisa linda. Gente, eu datilografava de uma maneira impressionante e rápido. Depois de alguns meses, fui procurar emprego numa empresa em Porto Alegre, uma empresa muito boa. Vários candidatos na minha frente. Na hora do teste final, qual era o teste final? Datilografia. Eu sentei na mesa, alguns estavam preocupados, alguns suavam, alguns choravam, alguns pensavam em desistir. Eram vários que estavam lá. Era um cargo no departamento jurídico de uma empresa de alemães lá em Porto Alegre. Salário muito bom, o horário perfeito. E a moça do RH falou assim, se senta aí na máquina agora. E todos se sentaram, ela falou, eu vou dar o tempo, vocês coloquem o papel, e daí vai começar, vocês têm tanto, era um texto enorme. E daí ele falou, pode começar. E na hora, alguns foram colocar o papel, prenderam a mão na máquina, alguns precisaram ser retirados pelo SAMU. Brincadeira, né? Não foi. Mas eu coloquei o papel, arrumei, tabulei e olhando aí, tudo bem, como vai você? Olha, que bom ver você aqui. Menos do tempo, puxei, estava o texto, ela falou, não pode ter erro. Eu falei, veja. Ela olhou, falou, nossa, não tem nenhum erro. Eu falei, Santa Senhorinha. Imagina quem ganhou o emprego. Vosso servo. Fui trabalhar nessa empresa. Depois de alguns anos, fui para a faculdade e tinha que pagar os meus estudos lá, no IAE, que hoje é o NASP. Como é que vocês acham que eu tive condições de ajudar a pagar os meus estudos? 1983. Eu comecei a datilografar os trabalhos que na época tinham que ser datilografados para alguns colegas de outras faculdades. E tinha um papel, uma folha, que usava por trás da folha de sulfite, que era uma folha, não sei como é que é o nome, não sei se você se lembra, Jader. Tinha um nome lá. Não, não era carbono, gente. Pô, vocês também não vão exagerar. Era o modelo do espaço que tinha lá. Bom, não interessa isso. Mas tinha até aquilo que tinha que datilografar. Para os professores exigentes lá tudo. Gente, eu cresci lá dentro da faculdade, datilografando trabalho para todo mundo. Né? E eu montei uma empresa, Datilographication Corporation Lamarcation Limitation. E muita gente começou a me procurar para datilografar os trabalhos. Mas por quê? Porque um dia o meu pai disse para mim, é assim que tem que ser. Eu não entendia nada. E uma senhorinha me disse, senta e começa a fazer desse jeito, datilografa desse jeito. Eu não entendia nada. Mas a minha vida mudou. É o exemplo simples de um menino que achava que sabia tudo, mas precisava aprender muito. Nesta manhã, Deus tem o plano da redenção para você. E Ele diz algo muito importante. E é o último texto que a gente lê nesta manhã. Amós capítulo 3, verso 3.
Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Você poderá andar com Deus se você não concorda com Deus, se você não aceita o plano da salvação, se você não aceita um compromisso com Deus? Não. Noé andou com Deus. E salvou a ele próprio e a família. Muitos andaram com Deus. E hoje, nesta manhã, nós precisamos andar com Deus. E o meu relacionamento com Deus começa quando eu acredito na palavra de Deus, mesmo que eu não entenda. Quando eu sou fiel com Deus, na guarda do Santo Sábado. Quando eu não faço as minhas coisas no Santo Sábado e eu dedico ao Senhor. Quando eu sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Quando eu sou fiel no uso dos meus talentos para Deus. Não por barganha, mas por gratidão. Nesta manhã nós precisamos tomar uma decisão, porque assim como Noé, nós estamos próximos de ver o juízo de Deus. Nós estamos próximos de ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Eu não compreendo, eu não sei, às vezes é difícil para mim, mas eu tomei uma decisão. Eu vou ser obediente a Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Mesmo que os outros não sejam, mesmo que os outros não aceitem, mesmo que eu não entenda, eu serei fiel. Você quer isso? Você quer se preparar para a volta de Jesus agora, sendo fiel a Deus? Alguém gostaria que eu orasse nesta manhã por você? Você gostaria que eu orasse por você na sua luta para ser fiel a Deus, para ser obediente a Deus? Você sabe o que tem acontecido, você sabe o que se passa, mas você decide que, como Noé, você quer ser fiel a Deus e se preparar para a volta de Jesus. E não é amanhã, é agora. Hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de acontecer um milagre aqui na sua vida. Porque você, independente de outros, decidiu e decide ser fiel. Alguém gostaria que eu orasse nesta manhã para essa decisão? Alguém gostaria? Alguém gostaria de vir aqui à frente para orar, para estar perto de mim aqui, para eu fazer essa oração? Amém. Louvado seja o Senhor. Vem aqui. Amém. Qual é o teu desafio? Não desista. Talvez você não compreenda, mas você vai ver o milagre. Vem aqui. Eu quero ser fiel para o meu Senhor. Porque eu decidi, e a coisa mais importante para mim, é que eu quero ser parecido com Jesus. E este milagre começa agora. Este milagre começa neste momento. Porque a obra não é minha nem sua, é de Deus. Mas a escolha é sua. Roberta vai cantar nesse momento. Roberta, vem aqui, por favor. E é o momento da gente orar. Depois, eu vou orar com vocês, conosco. O chamado de Jesus para você agora é o mesmo que foi para Noé e para tantos outros. Vem para mim e seja parecido comigo. Vem para mim e eu vou mudar você. Vem
Obrigado, Roberta. Feche os teus olhos, por favor. Não tem mais nada para falar, Senhor. Não tem mais nada que possamos dizer. O teu amor é muito grande. A tua determinação em nos salvar é incompreensível por nós. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus porque precisamos de Ti. Perdoa a nossa distância. Perdoa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, de muitas vezes duvidarmos de Ti, de questionarmos dos Teus planos. Neste momento, eu falo aqui a filhos e filhas que vieram correndo para os Teus braços, que vieram se colocar nas Tuas mãos, porque precisam do Teu poder para serem santificados, mas escolheram a santificação pelo Teu poder. Querem ser obedientes, querem guardar o santo sábado, serem fiéis conforme Tu ordenaste. Querem ser fiéis nos seus dízimos e ofertas. Querem ser fiéis no uso dos seus talentos para a Tua glória. Em gratidão, gratidão pelo sangue precioso do nosso querido Jesus derramado na cruz, e que agora está no Santo dos Santos intercedendo por nós. Então, Pai, obrigado por nos acolher nos Teus braços. Ficamos decididos a Te obedecer e seguirmos a Tua palavra, porque logo queremos Te ver face a face nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus, amém.